Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso canal. Uma série onde a gente está trabalhando com o desenvolvimento aqui de uma pequena aplicação, né? Utilizando o Symfony Framework e tentando abordar os principais conteúdos, né? Os principais recursos que envolvem esse framework. Na última aula, eu mostrei para vocês como criar um novo tipo, né? Utilizando lá formulários, tá? Vou até voltar no meu VS Code aqui e vou abrir aqui o meu, vamos lá, categoria type. Vou abrir ele aqui do lado, dentro de sources, form, categoria type, tá? Da onde a gente, a partir, né, daqui de uma entidade, né, que representa uma tabela do banco, a gente cria o formulário informando quais campos vai ter aquele formulário, tá? E aí a gente consegue reaproveitar ele em várias views diferentes, tá? Então no caso aqui do categoria, que eu tenho só o ID e a descrição, e o ID ele é gerado automaticamente, então eu criei só o campo descrição categoria, tá? Esse campo ele é do tipo texto, né? Ele é um campo de texto, então eu puxo aqui o text type class, que é um componente que já vem dentro do Symfony Framework, né? Ele já está presente aqui nos códigos do Symfony Framework, então eu utilizo esse tipo aqui. E aí eu altero a label aqui só para que ele apareça dessa forma, tá? Mais amigável ao usuário. E além disso também eu tenho o botão de salvar, que é um submit type, tá? Que é um botão de submissão, porque obviamente eu quero que os dados do formulário sejam submetidos, né? Quando ele clicar nesse botão salvar, tá? Então eu vou abrir aqui o categoria, né? Porque eu estou com produto, vou abrir aqui o categoria. Então o formulário fica dessa forma aqui, tá? Então ao invés de a gente ter que ficar criando ele lá no HTML, a gente cria já de forma bem mais organizada aqui, utilizando os types, né, dentro do Symfony. E aí a gente consegue utilizar aqui o formulário, que a gente chamou ele através aqui do categoria controller, tá? Vamos lá, deixa eu só abrir ele aqui, ó, categoria controller, tá? E eu mostro aqui como que eu crio o formulário, categoria type, que é aquela classe que eu criei, passo ele aqui para uma posição dentro do meu array data e passo esse meu array data junto com a chamada do render form aqui, né, que seria a chamada da view form HTML twig. E aí dentro desse HTML aqui, desse front, eu chamo essa função form, passo essa variável form, que é justamente essa variável que veio, e ele renderiza o formulário para mim na tela, tá? Bom, na aula de hoje o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer um pequeno CRUD aqui dentro de categoria, tá? Onde a gente consiga salvar, a gente consiga gerar uma tabela onde a gente vê as categorias que já estão salvas, né? E a gente consegue também editar e excluir, tá? Recomendo mais uma vez a todos, né? Já temos 5 vídeos sobre Symfony disponibilizados aqui no canal. Eu recomendo que quem ainda não tenha feito, que dê uma passada nessas aulas, justamente para que tenha uma base para acompanhar o conteúdo de hoje, tá? Então, vamos lá. Então, vocês vão ver, né, que dentro de categoria controller, eu já criei aqui um método adicionar, tá? Devidamente com sua rota. Entretanto, né, no caso aqui, ele está apenas chamando o categoria type, tá? E ele está passando essas informações para serem renderizadas na view. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer um esquema em que quando esse formulário ele for submetido, que a gente faça uma nova inserção dos dados dentro do banco, tá? Então, a gente vai alterar alguns códigos aqui dentro desse método adicionar, tá? Bom, então, primeira coisa, né, já mostrei para vocês aqui em aulas anteriores, que o Symfony ele trabalha com injeção de dependências, né? Então, se tem algum objeto, né, alguma instância de alguma classe que eu precise usar dentro do meu método, basta que eu passe ele dentro dos parâmetros do método, que o Symfony ele já vai se responsabilizar por instanciar esse objeto, né, e injetá-lo para mim dentro do método, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou precisar utilizar o request. Então vou aqui importar e vou precisar aqui de uma variável request, tá?
O que essa variável request contém? Ela contém a requisição que foi feita dentro desse método. Então, se eu estou querendo utilizar os dados que foram submetidos via o formulário de categoria, tá? Que é esse formulário aqui, é através dessa variável request, tá? Que eu vou conseguir pegar esses dados que foram submetidos, tá? Beleza. Além disso, eu vou precisar também de um Entity Manager Interface, tá? Essa aqui é uma variável que a gente já viu em aulas anteriores, tá? Vou chamar ela aqui de EM, Entity Manager, tá? É uma variável, né, do Doctrine, tá? Do nosso ORM aqui. É a variável que vai viabilizar que a gente faça a inserção de um novo registro dentro do banco de dados. É ele que gerencia a conexão da nossa aplicação em Symfony com o nosso banco de dados, tá? Então, essa variável aqui também a gente vai precisar, porque obviamente a gente vai pegar os dados do formulário e vai inserir dentro do nosso banco de dados, tá? Então, a gente vai precisar aqui do request, que contém as informações da requisição, né, da submissão, e o Entity Manager, que é o objeto, né, a instância da nossa conexão com o banco de dados. Beleza. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Ó? A gente vai criar aqui em cima, tá, uma instância da nossa entidade categoria, tá? Para quem não se lembra, que é uma entity, né? Ela é o que? Ela é o mapeamento de uma tabela do meu banco de dados. Então ele vai ter aqui, ó, todas as informações com as annotations de cada coluna, né? Aqui no caso vai ser atributos, mas que representam cada coluna que eu tenho na minha tabela categoria dentro do banco de dados, tá? Então eu vou criar aqui uma variável chamada categoria e ela vai ser igual a new categoria, tá? Ele até coloca aqui, ó, app entity categoria. Beleza. Criei ela aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar ela no segundo parâmetro aqui, ó, do meu formulário, tá? Então eu vou passar aqui categoria. Beleza? Feito isso, o que eu vou fazer agora dentro dessa variável form, tá? Eu vou colocar aqui, ó, form e vou associar os dados que foram submetidos ao formulário, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o método handle request e aí eu passo aqui essa minha variável request que foi injetada dentro do método, tá? Então ela vai ser associada aqui, os dados dela vão ser associados aos dados do formulário, beleza? Bom, o que eu faço agora aqui, ó? Eu vou criar uma condição que eu vou verificar se o formulário ele foi submetido. Por quê? Porque ele só vai cair dentro desse if e salvar a categoria quando o formulário for submetido, tá? Então, se o formulário is submitted, e também eu posso colocar aqui se ele foi validado, ó. Então, form is valid, tá? A gente ainda não tem regras de validação, mas a gente vai ver isso numa aula futura, então a gente já vai deixar pronto aqui. Então, para cair dentro desse if, o formulário ele tem que ter sido submetido e ele tem que ter sido validado, tá? E aí aqui dentro, o que eu vou fazer? Ó, eu vou salvar a nova categoria no banco de dados. Bom, então eu já sei que o objeto que eu utilizo aqui para manipular o banco é essa EM aqui, Entity Manager. Então eu chamo ela aqui, chamo o persist e passo aqui a minha variável categoria, tá? Lembrando que isso aqui salva na memória, tá? Para eu salvar direto, né, permanentemente no banco de dados, eu chamo o EM flush, certo? E caso ele não caia dentro do if, ele faz o restante normal aqui, ó, define o título, define a variável do formulário, passa para view, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó? A partir do momento em que a gente passa essa variável categoria aqui, ó, para dentro do método createForm, tá? Ele vai estar diretamente associado, né, com o categoria type lá. Então ele vai entender que a descrição que eu tenho dentro da categoria referencia aquele campo descrição que eu tenho dentro do categoria type, tá? E aí quando eu defino também o handle request, o que ele vai fazer? Ele já vai pegar os dados
que foram submetidos do formulário, né, que contém lá a descrição, e já vai associar a esse objeto categoria, tá? Então ele já vai pegar os dados submetidos, né, e associar aqui a minha entidade. E aí depois, então, basta que eu passe essa entidade aqui para o método persist e ele vai salvar dentro do banco de dados, beleza? Então aqui, ó, salvei esse arquivo. Eu vou voltar aqui, atualizar essa página e a gente vai tentar executar isso aqui para ver se está funcionando, tá? Então vamos lá, só voltando aqui no meu banco de dados, vou acessar aqui minha tabela categoria. Por enquanto a gente tem informática e games, tá? Vamos colocar uma nova categoria aqui, ó, por exemplo, escritório, material de escritório, tá? Que seria uma categoria. Beleza, cliquei em salvar. Ó, vejam que ele atualizou a página. Se eu vier aqui, ó, e atualizar, vocês vão ver que o escritório foi salvo aqui, certo? Beleza. O que eu vou fazer então, para ficar mais fácil, né? Eu vou criar aqui em cima, ó, uma variável mensagem, que por enquanto não vale nada, certo? E depois aqui do flush, eu coloco aqui, ó, mensagem vai ser igual a categoria adicionada com sucesso. E aí dentro do meu formulário, ó, depois do título, posso colocar aqui só um detalhe, que eu preciso pegar essa mensagem e jogar aqui dentro da variável data, né? Então colocar aqui, ó, mensagem igual variável mensagem. Beleza? Dentro aqui do meu formulário, então, eu imprimo ela aqui, mensagem, tá? Ok. Então eu volto aqui agora e vamos colocar uma nova categoria aqui, ó, teste. Cliquei em salvar. Tá aqui, ó, categoria adicionada com sucesso. Beleza? Volto aqui no banco. Tá aqui a minha variável de teste, tá? Então vejo que é bem simples, né? Bem rápido aí da gente utilizar aqui os recursos, né, que a gente tem dentro do Symfony Framework para poder criar o nosso CRUD, tá? Então a parte do adicionar aqui tá feita, beleza? O que a gente vai fazer agora? Ó, a gente vai dentro daqui do index, tá? A gente vai apagar esse código que a gente tem aqui. Ó, vou apagar. Aqui a injeção também do Entity Manager Interface eu vou tirar. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Vai ser a view onde a gente vai mostrar a tabela que contém todas as categorias que a gente tem cadastrado no nosso banco de dados, tá? Então, a gente vai colocar aqui, a gente pode colocar aqui as informações básicas, né, do título, por exemplo, que vai ser igual a gerenciar categorias, tá? Beleza. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que buscar no banco de dados todas as categorias cadastradas, tá? Como que eu vou fazer isso? Ó, eu vou injetar dentro aqui do parâmetro, né, do meu método, ó, vim aqui do lado primeiramente que eu já mostro para vocês, ó, dentro de source a gente tem aqui, ó, repositórios, tá? Dentro de repositórios a gente tem aqui, ó, categoria repositório, tá? Que é como se fosse o model da minha categoria, é a classe que permite que eu tenha lá métodos que busque, né, dados dentro da minha tabela de categorias, tá? Então é justamente essa variável que eu vou injetar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, categoria repository, e aí eu vou chamar aqui de categoria repository, tá? Essa vai ser a variável. Então, a partir dessa variável a gente consegue recuperar todas as categorias que a gente tem cadastrado, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, data. Vamos colocar categorias, vai ser igual a, e aí eu chamo, ó, a variável categoria repository e chamo aqui o método findAll. Beleza? Esse método findAll vai buscar todas as categorias, joga para mim dentro dessa variável, tá? Agora, para finalizar, eu renderizo aqui
a página que vai mostrar essas informações para mim na tela. Então, return this render, e aí eu vou chamar aqui, ó, categoria barra index.html.twig. E no segundo parâmetro eu passo aqui a variável data. Beleza? Salvei, tá? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar esse arquivo aqui. Então eu vou copiar. E aqui dentro de templates, ó, deixa eu diminuir aqui, ó, dentro de templates, dentro de categoria. Opa, vou colocar errado, ó, categoria, botão direito, novo arquivo, eu crio aqui o index.html twig, tá? Beleza? Eu vou vir aqui no formulário só para a gente ganhar tempo, eu já vou copiar, né? Porque ele também vai ser um extends do base HTML, né? Que é a estrutura de template que a gente está usando para todas as páginas. Beleza? Bom, aqui então ele mostra o título, tá? Ele mostra aqui ele inicia aqui o bloco body, mostra o título também na tela, né? Esse título aqui é aquele título que vai na barra de títulos, né? Da aba do navegador. Aqui no caso a gente não tem a variável msg. No caso também a gente não vai ter o formulário, tá? E abaixo do título aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a tabela para mostrar todas as categorias que a gente tem cadastradas aqui dentro do nosso banco de dados, tá? Então vamos lá. Vou criar aqui, ó, table class. Aí eu já vou colocar aqui um table, né? Que ele já pega a formatação, né? A estilização lá do Bootstrap. Beleza? Já vou fechar aqui o barra table para não esquecer. Aqui eu vou criar o cabeçalho da minha tabela. Opa. Fechar ele também da mesma forma. E aqui dentro eu vou ter o cabeçalho que vai ser... Vou copiar isso aqui. Eu vou ter aqui então ó, o ID da minha categoria. Eu vou ter a descrição. E eu vou ter aqui as ações. Tá? Então 3 colunas aqui. Beleza. Crio agora o meu tbody, que é o corpo da tabela. E aí aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou criar o laço de repetição, né? A estrutura de repetição para poder imprimir todas as categorias, né? A partir de onde? A partir dessa variável categorias aqui que vai ser passada para o meu template, né? Para minha view. Beleza? Como que eu faço aqui, ó? Vou criar aqui for categoria, categoria no singular em categorias, que é a variável. Ele cai dentro do laço e aí aqui embaixo eu já fecho o meu laço aqui com o end for. E aqui dentro, né, para cada voltinha que ele der no laço, ele cria uma nova linha dentro da tabela. E aí ele vai mostrar aqui, ó, no primeiro ele mostra o categoria ID. No segundo ele mostra o categoria ponto descrição, deixa eu só ver o nome certinho aqui, descrição categoria. Beleza? E no terceiro aqui a gente vai ter os botões de editar e de excluir, tá? Então vamos fazer diferente aqui, ó. Vou colocar assim. Aí eu coloco um href. E aí aqui dentro, para a gente criar o link, a gente pode usar a função path. E aí dentro desse path eu passo aqui o nome da... Aliás, vamos deixar... Como eu ainda não criei lá o método editar, né? Eu não criei uma rota para o método editar, ele vai dar problema quando eu colocar aqui o link. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou deixar por enquanto dessa forma. Depois a gente
a gente define aqui o link certinho para o editar e para o excluir. E o class aqui eu vou colocar btn primary, que é lá também do Bootstrap, tá? Vou colocar aqui o editar. Beleza, e eu copio. Faço a mesma coisa aqui para o excluir. Salvei, tá? Bom, então tá criado aqui a minha tabela, tá? Ele vai percorrer o laço e vai criar aqui a minha tabela com todos as categorias que eu tenho cadastrado, tá? Voltando aqui então, eu vou acessar aqui então o categoria, tá? Então vejam só que ele inseriu aqui a tabela, tá? Onde eu tenho aqui então, ó, informática, tem aqui os botões, games, escritório, teste, que foi o último que a gente adicionou, todos com os botões de editar e excluir, tá? Então bem simples aí. Vejam lá que aquele categoria repository, né, aquele objeto, nos ajudou através do método findAll a recuperar todas as categorias que a gente tem cadastrado dentro do banco de dados, tá? Então, dentro do nosso CRUD de categoria, a gente já tem então o adicionar, tá? E o listar, né? O pesquisar já funcionando aqui, beleza? O que eu vou fazer aqui, ó? Posso até colocar um botão para linkar lá com o meu adicionar, tá? Então aqui, ó, antes do título, aliás, depois do título, né, antes da tabela, eu vou colocar um link novo aqui, ó. href, e agora sim eu posso usar o path. Ó, path, e aí eu posso linkar com o meu método adicionar, que é esse método aqui, tá? Eu posso linkar através do name dessa rota, que é esse aqui, ó, categoria adicionar, tá? Então eu vou copiar isso aqui e eu consigo linkar facilmente lá com o meu formulário, né? Com o meu método adicionar. Então aqui dentro do path eu coloco aqui, ó, aspas simples, eu coloco a categoria adicionar, tá? Beleza? Depois do href aqui eu coloco também um class btn primary e coloco aqui um mais colocar adicionar, vai. Opa. Diminuir um pouco aqui para melhorar a visualização, mais um adicionar, beleza? Então salvei, vou voltar aqui, vou atualizar. Veja que agora eu tenho o botãozinho aqui, ó, de adicionar, tá? Quando eu clico, ele vem aqui pro formulário, beleza? Então fica linkado. E é uma forma também, né, que a gente pode fazer os links aqui dentro do Symfony, utilizando aqui essa função que o Twig disponibiliza, que é o path, e a gente consegue linkar através do nome da rota que a gente define aqui quando a gente cria uma rota, né, uma annotation de rota em cima de uma action, tá? Bom, então para essa aula não ficar muito comprida, tá? Eu vou separar ela em duas partes, tá? Sendo que nessa primeira parte a gente já fez a parte de adicionar novas categorias, tá? Por exemplo, eu posso colocar uma nova categoria aqui, vamos colocar outros, né? Cliquei no salvar, beleza, categoria adicionada com sucesso. Se eu voltar aqui no categoria, ele já aparece aqui, outros, tá? E também, obviamente, né, a parte do listar. Então fica faltando a parte do editar e a parte do excluir. Então no próximo vídeo a gente faz essas duas ações, tá? Uma ação para editar uma categoria e a ação para excluir uma categoria, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí o comentário, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um abraço, até a próxima.